Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de reunião de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Hoje, dia 29 de outubro, dando continuidade à reunião de desobsessão, estamos estudando o Livro dos Médiuns. Já nos encontramos na segunda parte, dentro do capítulo 17, que traz o título da formação dos médiuns. Allan Kardec vai dividir este capítulo em 3 tomos. O primeiro, o desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e a perda e suspensão da mediunidade. Ainda nos encontramos no primeiro subtítulo, no primeiro tomo, desenvolvimento da mediunidade, que é justamente a formação que Allan Kardec está trabalhando conosco em relação ao médium, aquele que chega à casa espírita e, ao adentrar a casa espírita, começar a entender o mecanismo da fenomenologia, no caso das manifestações espirituais, essa pessoa, então, ela vai ser encaminhada, caso ela queira, a um dia específico que acontece na nossa casa espírita, que é às quartas-feiras, onde temos a reunião de educação da mediunidade. Nessa reunião, a proposta é formar médiuns para que atuem nas reuniões da nossa casa, ou, se for o caso, possam ser também encaminhados a outras casas, como acontece muitas vezes. Dentro do item 207, do capítulo 17, da formação dos médiuns, vamos dar continuidade, então. Allan Kardec vai trazer assim para nós. Outro meio, que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade, consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando a mesma intenção. Feito isto, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial, e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos, em geral dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Então, o que Kardec está trazendo para nós? Estamos no capítulo que está tratando da formação dos médiuns. Isso que ele mostra para nós aqui acontece hoje nas várias regiões, vamos dizer assim, do planeta, onde grupo de pessoas ou grupos de pessoas reúnem-se em casas espíritas ou em alguns locais para desenvolver ou exercitar essa fenomenologia de comunicar com os espíritos. Então, era algo que surgiu lá na França, com Kardec, onde vários agrupamentos foram cada vez mais se evidenciando devido à explosão mediúnica que aconteceu especialmente no século XIX. Qual o objetivo dessa explosão mediúnica? Despertar a humanidade para a realidade da vida fora do corpo físico. Feito esse despertamento, o objetivo era compreender como que se dá, como que funciona o mecanismo das comunicações. Então,
as pessoas se reuniam e, de certa forma, muitas queriam forçar uma comunicação com os espíritos sem base, sem fundamento ético, moral nenhum. Qual que é a proposta do espiritismo? Dar base ética e moral nas relações que nós podemos estabelecer com aqueles que já deixaram o corpo físico. Porque essas relações, essas comunicações, essas manifestações sempre aconteceram na nossa humanidade. Porque a mediunidade, a faculdade em si, ela é inerente ao espírito, não ao corpo físico. Sendo cada um de nós espíritos, e o espírito, ele é causa e não efeito, o corpo físico é efeito. Então, nós estamos hoje compreendendo que a relação do mundo físico com o mundo espiritual sempre se deu. Mas quais são as características desta relação que a humanidade teve antes da doutrina espírita, durante o surgimento da doutrina espírita e na atualidade? Que características são essas? É o que nós estamos buscando aqui estudar de forma séria para que essa relação tenha como característica um fundamento moral, conforme Jesus nos ensinou. Então, quando a pessoa ela começa a ter algum tipo de sensação ou impressão e alguém chega para ela e fala assim, olha, isso aí pode ser mediunidade, procura uma casa espírita. Essa pessoa ela vai a uma casa espírita. E ao chegar na casa espírita, ela precisa ser recebida, ser acolhida para ter um bom direcionamento. Caso contrário, tanto a faculdade que talvez ela possa ter pode dar a ela danos desagradáveis, caso ela não seja educada de forma conveniente. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que um grupo de pessoas se reúne. E aí, uma delas pode fazer uma oração aos bons espíritos e elas vão tentar ali, de alguma forma, dar passividade aos espíritos. E aí Kardec vai dizer que algumas, dentre essas pessoas, passam a escrever, porque ele está evidenciando aqui a mediunidade por psicografia, os médiuns escreventes. Pode acontecer que a pessoa fale? Pode. Pode acontecer algum tipo, outro, de manifestação durante aquele momento que aquele grupo seja reunido? Pode. Nada impede. Mas o mais comum é a psicografia, para aqueles que estão iniciando. E por que a psicografia é o mais comum? Pela facilidade com que essa faculdade pode ser trabalhada para aqueles que iniciam, especialmente para os espíritos que vão se comunicar. Então, é um laboratório tanto para os espíritos quanto para os encarnados. E à medida que nós vamos aperfeiçoando e entendendo o mecanismo das comunicações, essa faculdade ela começa a dar fruto. E aí precisamos saber se este fruto ele será bom ou ruim. O fruto bom ou ruim será conforme o caráter moral do médium. Aí entra a questão da moralidade. E aí, olha o que Kardec diz. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com intento comum formam um todo coletivo.
cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética. Então, quando há um grupo de pessoas reunidas, nós temos uma corrente fluídica, eletromagnética, porque cada um de nós somos portadores de magnetismo. Sabemos disso. Nós temos no nosso corpo físico e nos corpos extrafísico um fluido que é um fluido magnético. Nós sabemos. E aí, olha o que ele vai continuar dizendo. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistente o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiums, ou que não os possuam em número suficiente. Essa última frase de Kardec é importante. Vou repetir ela. Este meio, que meio? De reunir pessoas, a fim de saber se elas têm ou não um tipo de faculdade mediúnica e, se elas tiverem, desenvolver educando essa faculdade dentro de uma base moral e ética, precisa ser empregado nos grupos espíritas, principalmente aqueles grupos espíritas onde há uma escassez de médiums, no caso ostensivo. É importante isso. Por quê? É Kardec trazendo para nós uma informação da necessidade dos agrupamentos espíritas que, à época que ele estava encarnado entre nós, não era como o é hoje. Nós temos casas espíritas, grupos espíritas espalhados pelo mundo inteiro. E à época de Kardec, esses grupos não tinham como nós os temos hoje, eram raríssimos. E quando um grupo surgia, ele era combatido. Sabemos disso. As pessoas se reuniam como se estivessem fazendo algo terrível. Não poderia mostrar para quem quer que seja. Não poderia nem dizer que essa pessoa era espírita, porque era mal vista pelos outros, especialmente de outras denominações religiosas. Então, hoje, já se mudou. Já se passou mais de 160 anos. Então, uma pessoa dizer ou afirmar que é espírita é algo normal. Hoje, o que não era há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, há bem pouco tempo atrás, nós sabemos disso. Mas hoje isso é natural. Se falar que é espírita, para alguns ainda é meio constrangido, dependendo do ambiente em que ele esteja. Imaginemos as casas espíritas. Como que você colocaria, vamos dizer, há 50, há 100 anos atrás, uma placa dizendo Casa Espírita, Centro Espírita? Então, era complicado, não era? Pois bem, mas hoje isso é normal, isso é natural, você passar e ver, né? Casa Espírita, Centro Espírita, Fraternidade Espírita e por aí vai. Por quê? Houve um progresso, houve um aperfeiçoamento, tanto por parte da civilização, quanto por parte de nós, espíritos, que estamos encarnados. E a mediunidade acompanha este processo. Não somente acompanha, como ela está se manifestando cada vez mais de diversas formas. Então, numa família, existem vários médiuns.
ostensivos ou não. Como lidar com isso? A casa espírita é o norte seguro, se essa casa for séria, para nos direcionar para este trabalho. Então, eu costumo dizer que o espírita que não trabalha em uma atividade dentro de uma casa espírita de forma séria, ele está abrindo campo a uma influência por parte da espiritualidade contrária à luz. Porque nós precisamos do suporte ainda da casa espírita, a não ser que o médium seja um espírito altamente evoluído, aperfeiçoado no campo da moralidade, da ética. Caso contrário, ele pode ser alvo, em algum momento, por parte de irmãos menos felizes. A casa espírita dá o suporte. Sabemos disso. Não somente dá o suporte, como o trabalho que devemos desenvolver para com a mediunidade. Então, isso é muito sério. Ah, Adelano, eu tenho mediunidade. Eu não exerço ela. E aí? Aí você vai ter que fazer uma avaliação. Porque quem tem mediunidade ostensiva, nós vamos ler aqui, o corpo físico foi preparado para que este espírito, enquanto estiver encarnado, possa exercer esta faculdade mediúnica. Porque a faculdade mediúnica, ela se prende uma predisposição orgânica no caso da mediunidade ostensiva. Então, o corpo físico da pessoa é preparado pela espiritualidade para que ela possa desabrochar a faculdade e dar passividade aos espíritos com um objetivo sério para crescimento pessoal e, obviamente, coletivo. Então, vejam bem o que Kardec diz. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns. Então, já naquela época, já se estudava meios de se formar médiuns. Como se tem procurado diagnósticos. Mas, até hoje, nenhum conhecemos mais eficaz do que o que indicamos. Então, o próprio Kardec está nos informando que o melhor meio de desenvolver e de trabalhar com aqueles que estão chegando é justamente estar em um local apropriado, com um estudo sério e com uma pessoa capacitada para direcionar aqueles que estão chegando, a fim de dirimir dúvidas, caso as dúvidas vão surgir, e frear alguns tipos de impulsos muito comuns para quem está começando. Porque, às vezes, a pessoa chega toda entusiasmada, pensando que tem uma faculdade mediúnica, e ela realmente o tem, e aí ela acha que pode dar passividade para qualquer espírito, que os espíritos estarão ao capricho dela, e não é bem assim. Nós sabemos disso. Na persuasão de ser uma resistência de ordem material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico? Não só porque nenhuma prova possuímos de sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compleição delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. O que Kardec está dizendo? É que chegou ao conhecimento dele
que grupos estavam se reunindo do outro lado do Atlântico. Ele está falando na América, ou nas Américas, tanto do Sul quanto do Norte. Estamos no século XIX. E esses agrupamentos encaminharam para ele cartas dizendo que eles estavam desenvolvendo a faculdade como se estivessem realizando uma ginástica no corpo físico, com deslocamento de braço, de cabeça. E é por isso que ele colocou aqui o perigo de realizar isso, principalmente caso a pessoa tenha um corpo físico de compleição mais delicada, conforme ele coloca, que pode abalar o sistema nervoso, dependendo da situação. Então, se não tiver rudimentos, isto é, se a pessoa não trazer em si rudimentos da faculdade, não vai adiantar ela exercer do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental. Porque a faculdade não vai chegar. Por quê? E aí ele vai dizer o seguinte: no médium aprendiz, item 209, a fé não é a condição rigorosa. Então, não basta ter fé para ser médium. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. Então, a fé é importante, mas nesse caso aqui, ela não fará com que você se torne um médium ostensivo. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Então, se você tem o desejo, boa vontade e uma intenção boa, tranquilo. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mau grado. Muitas pessoas que se assentam pensam que não tem nenhum tipo de mediunidade e, de repente, se manifestam contra a vontade dela. E aí, o que ele vai dizer? Enquanto crentes sinceros não conseguem. O que se prende a isso? Prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. É o que nós dissemos. Se a pessoa ela não traz essa predisposição orgânica para a mediunidade ostensiva, ela pode ficar tentando 10, 20, 30, a sua encarnação inteira que não vai conseguir. Porque ela não traz no corpo físico essa predisposição que a habilite a manifestar mediunicamente. Sim, Neide. Delano, eu estava lembrando aqui, eu já tive conhecimento com algumas pessoas que têm a mediunidade que se recusam a aceitar. Eu não quero ser médium. Eu já escutei isso no cantinho mesmo, já ouvi isso. E não resolve não querer, né? Quando se tem esse dom, né? Da mediunidade, é inerente à minha vontade de querer ou de não querer. Eu acho que aí a pessoa vai pela dor, né? Vai acabar aceitando pela dor, não é assim? Olha, é uma situação muito complicada essa questão da mediunidade. Primeiro, por quê? A pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ela reencarna com essa predisposição. Então, ela terá, querendo ou não. A questão é saber qual é o objetivo e a necessidade da minha encarnação na atual existência para que eu tenha essa mediunidade ostensiva. Se eu a tenho, como conciliá-la, como desenvolvê-la, como educá-la e como direcioná-la. A pessoa tem um livre-arbítrio em não querer exercitar de forma mediúnica. Bom, se ela não quiser fazer isso, dar passividade, ela precisa canalizar essa energia de uma outra forma, exercitando algum tipo de atividade benemérita que possa dar a ela suporte. Porque, caso contrário, essa pessoa terá problema. Terá problema no corpo físico. E esse problema vai surgir de várias formas. Porque se for um compromisso que ela assumiu
antes de estar encarnada, isso será cobrado a ela. Então, nós temos uma obra chamada Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Estou relendo esse livro. Isso, que nos capítulos iniciais, né, lá do capítulo 5 até o capítulo 12, André Luiz está no centro de mensageiros, e ali ele está justamente dialogando com irmãos que tiveram a tarefa, enquanto estavam encarnados, com a mediunidade, e não quiseram realizar, ou faliram, ou a exercitaram de uma forma não desejada. E lá, então, ele está trazendo para nós informações muito sérias. Então, existem pessoas que trazem realmente a mediunidade e não quer exercer. Ah, eu não quero, o que eu posso fazer? Faça algum tipo de trabalho que possa beneficiar outros corações para você canalizar essa energia. Porque, caso contrário, você terá problema. Isso é fato. Agora, a mediunidade, ela não tem nada de terror ou é um bicho de 7 cabeças. Por que que a mediunidade, às vezes, é encarada dessa forma? Isso não se prende à mediunidade ou à faculdade em si. É uma questão do espírito, da evolução moral do espírito, das experiências não tão boas que esse espírito teve em outras existências relacionadas às relações de manifestações espirituais. Ou reminiscências do seu campo psíquico em regiões do plano espiritual, onde ele teve problemas e que agora, encarnado, o inconsciente projeta, ele não consegue definir. Então, essa pessoa tem um bloqueio. Então, ela precisa trabalhar isso. Para que ela trabalhe isso, nada melhor do que estar numa casa espírita séria. Ah, eu não quero. Então, eu posso aplicar o passe? Aplique o passe. Porque se você aplicar o passe, você está canalizando energia e a espiritualidade poderá te auxiliar. Caso você não queira trabalhar mediunicamente. Ah, eu quero fazer uma outra tarefa. O quê? Ah, eu quero fazer campanha do quilo. Faça a campanha do quilo. Porque na campanha do quilo você vai estar doando energia onde você vai estar passando para a casa que você está batendo, principalmente entregando uma mensagem espírita ou uma mensagem evangélica. Ah, eu não quero, eu posso ser evangelizadora ou exercer outra atividade na casa espírita? Pode, desde que você tenha uma atividade. Agora, se você é médio ostensivo e não exerce nenhum tipo de atividade, sinal vermelho. Fato, você terá problema. Não somente na atual existência, como desencarnar e ao chegar no plano espiritual. Então, isso é muito sério. Ah, mas por que existe a mediunidade? O objetivo dela é fazer com que nós cresçamos. E se nós a temos de uma forma que ainda não conseguimos enxergar o lado maravilhoso desta faculdade, é porque o nosso espírito, o nosso íntimo, traz problemas que precisam ser sanados. Isso é fato. Por isso estamos reencarnados. Por isso nos encontramos aqui. Então, a faculdade ostensiva, ela se prende a uma predisposição orgânica. Se a pessoa nasceu com o corpo físico preparado para exercitar a mediunidade ostensiva, querendo ou não, ela vai, em algum momento da sua existência, manifestar ou receber influência de espírito. Então, isso é fato. É para nós pensarmos, né? Porque é muito sério lidar com a mediunidade. Não é tão simples. Não é tão simples. Bom, então nós vamos fechar por aqui. Trabalhamos o item 207, 208, 209.
a partir do próximo estudo, nós continuaremos dentro do item 210. Ainda nos encontramos nesse subtítulo, Desenvolvimento da Mediunidade. É um capítulo importantíssimo, porque Kardec está nos mostrando que já desde aquela época, ele dá-nos indicativa de realizarmos e de mantermos agrupamentos sérios para estudarmos a doutrina espírita alinhada ao Evangelho de Jesus. E aqueles que vão se apresentar à faculdade ostensiva, dar a ela um melhor direcionamento. Então, desde aquela época, ele já nos indica isso. Olha que coisa interessante. E graças a Deus, na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, nós temos a oportunidade de realizar este trabalho. Então, podemos dizer que a nossa casa, querendo ou não, dentro dos atropelos ou dos tropeços, mantém um dia exclusivo, que é a quarta-feira, para a educação e o desenvolvimento desta faculdade mediúnica, que pode ser a psicografia, a psicofonia. E na quarta-feira não se prepara apenas médium para trabalhar mediunicamente. Prepara tarefeiros para exercer uma atividade, seja ela qual for, na casa espírita ou até mesmo fora da casa espírita. Porque a pessoa pode ter um grupo de visita fraterna para implantar o culto do evangelho no lar, para aplicar um passe a quem necessita, a quem precisa. Então, são inúmeros trabalhos e atividades que a pessoa possa exercer sem necessariamente ter esse contato mais direto com os espíritos. Delano, Mas que ela mantenha. Sim. eu estava me lembrando aqui também, desde o início, me lembrando do ano de 1984, eu já estava no Cantinho há 2 anos, e tivemos a primeira reunião dessa natureza, de educação mediúnica, que foi proposta pelo senhor Leonel, não sei Leonel de quê, esqueci o sobrenome dele. Ele pediu permissão para implantar essa reunião, só que não era assim tão específica, igual é hoje. Também, né, há quantos anos atrás, né? Eu fiquei 2 anos com ele, e depois, por motivos lá de relacionamento, coisas que não deu certo, ele acabou a reunião. Mas iniciou a reunião de educação mediúnica, que não era bem assim direcionada para a educação. Nela eu aprendi recebi o meu guia protetor pela primeira vez, que até então eu não sentia nada, eu ficava sentada lá, assistia a reunião, não tinha nada, não acontecia nada. Na reunião dele, eu recebi, e foi muito bom para mim, apesar de que não tinha, né, tanta eficácia a reunião, durou pouco, mas foi um começo. E era um grupo pequenininho, pequenininho mesmo, sabe? As pessoas naquele tempo não estavam assim tão interessadas em aprender, em participar de educação mediúnica, não. Tanto durou pouco, acho que durou uns 2 anos e meio, mais ou menos, só, e acabou, o senhor Leonel. E eu tenho muita saudade dele, me dava muito bem com ele. Me lembrei dele aqui agora, foi o início. Que bom. Eu não sei se ele está encarnado ou desencarnado, onde que ele estiver, ele possa receber as nossas melhores vibrações, porque o trabalho começa dessa forma. Tem que começar. Independente se é bom ou não, tem que iniciar o trabalho. E aqueles que vão chegando, vão aperfeiçoando, vão aprimorando, e hoje, na nossa casa, nós temos uma reunião específica que, aliás, muito eficaz. Eu vou dizer aqui uma coisa. É uma das poucas casas espíritas que tem um trabalho tão sério dentro da educação da mediunidade, eu posso dizer aqui, afirmar com certeza, no Brasil e no mundo. O Cantinho de Jesus tem um trabalho altamente qualitativo, de qualidade, em relação à educação da mediunidade. Agora, isso se prende ao quê? Né? É muito importante. Se prende o quê? Ao grupo de nossa casa. Então, nós que participamos da nossa casa, damos sustentação para que isso possa acontecer. Então, isso é importante. Delano, é o grupo e a espiritualidade, né? Claro.
É quando a eu falo sintonia grupo, do grupo é, quando eu falo grupo, eu estou incluindo a espiritualidade. é Porque nós verdade. somos um só. A única coisa que É nos verdade. separa é que nós estamos encarnados e eles sem É. corpo. Mas Não, nós é estamos juntos. verdade. Eu só Nós estamos falei juntos. para É, completar, né? Mas sim. é Mas foi isso bom a mesmo. sua fala, né? Valeu, Porque Delano. em nenhum momento eu descarto a É, espiritualidade, porque eles estão sempre conosco. porque eles Graças é a que nos sustentam, né? Deus. Bom, então nós vamos fechar. Já, Delano? Lembrando, Que já, pena, já está na que hora. pena. Passa tão É, depressa. passa voando, passa voando. Passou mesmo, Delano. E foi muito agradável de ouvir, viu? Só de estar Isso é aqui na bom. reunião, sentada ouvindo, já faz um bem a gente. Já Só faz, de estar aqui já é bom. lembrando que neste momento a equipe espiritual está aí agora. Nós vamos fazer a Tá, leitura com final certeza. do livro É. Palavra de Vida Eterna e eles vão nos aplicar um passe e nós vamos receber esse passe e doar também energias para que essas energias possam ser levadas aos irmãos que se encontram lá no Cantinho de Jesus em Tá tratamento. certo. O Muito. Delano, eu vou pedir aí, então, para a Lilena colocar água para fluidificar. Coloca, é importante. Você falou? Não, eu não Porque a falei, Lilena não está em eu acho que ela entrou tratamento depois. Ela entrou depois, e mas é também a importante Sandra. É, que todos possam colocar a água, manter essa água, que a espiritualidade magnetiza essa água. Ok? Isso aí. Bom, então, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 3, Evitando a Tentação. É o título. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Jesus em Marcos 14, 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo da luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração e da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Diante dessa leitura e dos comentários no estudo de hoje, rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva, envolvendo a cada um de nós que aqui nos encontramos, envolvendo a nossa casa espírita, Cantinho de Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, para que possamos, Senhor, continuar nessa proposta de aperfeiçoamento, de crescimento em torno do bem, irradiando para toda a humanidade. Assim sendo, Jesus, nós te rogamos, esteja conosco, fortalecendo-nos, hoje e sempre, e assim o seja. Amém. amém.